Ele não tinha falado com ela em 4 meses. Ela limpava a casa, lavava a louça e dobrava as roupinhas das filhas dele todos os dias. E todos os dias, Rafael Monteiro passava direto por ela, como se ela simplesmente não existisse. Mas numa fria tarde de terça-feira em São Paulo, ele chegou mais cedo do trabalho, empurrou a porta da sala e parou ali, imóvel. Clara estava sentada no chão. As 2 filhas dele, as gêmeas de 3 anos, Sofia e Lívia, estavam profundamente adormecidas nos braços dela. Os rostinhos marcados pelo choro estavam finalmente tranquilos. Os peitos subiam e desciam num ritmo lento e perfeito. Eram as mesmas 2 meninas que não tinham parado de chorar em 3 dias seguidos. Rafael ficou parado na entrada, a pasta ainda na mão. Algo se abriu fundo dentro do peito dele. Algo que ele não sentia desde a noite em que Isabela morreu. Ele largou a pasta. Ela bateu no chão de madeira com um baque alto. Nenhuma das meninas acordou. Clara ergueu os olhos devagar até os dele. Não se mexeu. Não pediu desculpa. Apenas segurou as gêmeas um pouco mais forte. Calma, firme e completamente sem medo. Se você já foi tão destruído pela dor que esqueceu como amar as pessoas que estavam bem na sua frente, essa história vai te acertar de um jeito diferente. Fica até o final, porque o que acontece entre Rafael e Clara vai mudar para sempre a forma como você enxerga a família. Se isso já está tocando seu coração, dá um like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Um estranho já salvou a sua vida de um jeito que você não esperava? Agora vamos entrar na história. Rafael se endireitou. A voz saiu mais dura do que ele pretendia. Você é a empregada. Seu trabalho é manter essa casa limpa, não cuidar das minhas filhas. Clara não se mexeu. Não desviou o olhar. A casa está limpa, Sr. Monteiro. O chão foi esfregado. A roupa está dobrada. O jantar está no forno. Ela fez uma pausa. Mas suas filhas estavam se afogando no próprio choro, enquanto o senhor aumentava o volume da videoconferência lá em cima. As palavras o acertaram como um tapa. Rafael foi até o sofá e sentou na beira, os cotovelos nos joelhos, as mãos penduradas soltas entre eles. Toda vez que eu olho para elas, disse ele, a voz mal saindo, eu vejo Isabela. Vejo aquele quarto de hospital. Ouço ela me pedindo para cuidar delas antes de fechar os olhos. Ele parou. Engoliu em seco. Uri, prometi a ela que seria o melhor pai do mundo. E olha no que eu me tornei. A voz de Clara continuou baixa, mas firme. A dor não diminui quando você foge delas, Sr. Monteiro. Ela só fica mais alta no silêncio. E um dia, Sofia e Lívia vão crescer acreditando que o pai não conseguia olhar para elas, porque elas lembravam ele da mãe que morreu. Rafael não disse nada. Mas pela primeira vez em meses, ele também não se levantou e foi embora. Rafael olhou para o pescoço de Clara. Um arranhão fino e vermelho corria logo abaixo da mandíbula dela. Foi Lívia que te fez isso? Clara tocou o lugar rapidamente. Ela ficou com medo na hora do banho esta manhã. Foi sem querer. Ele ficou olhando para a marca por um instante. Depois desviou o olhar. Como você conseguiu fazer elas pararem de chorar? 5 babás não conseguiram. O pediatra sugeriu avaliação psicológica. Clara sorriu. Pequeno. Quase triste. Hoje elas comeram 2 tigelas cheias de caldo de frango no almoço. A gente sentou no chão da cozinha. Comeu com a mão, fez uma bagunça, depois limpou tudo junto cantando uma música boba. Elas riram tanto que ficaram com soluço. Rafael estudou o rosto dela. As olheiras escuras, os fios soltos de cabelo colados na testa. Por que você fez tudo isso? E não foi para isso que te contratei. Clara olhou para as meninas adormecidas antes de responder. Porque eu sei o que é crescer numa casa grande e vazia. Sei o que é ter medo à noite sem ninguém vir. Chamar por alguém e só ouvir o próprio eco de volta. Rafael franziu a testa. Na entrevista de emprego 4 meses atrás, ele tinha perguntado apenas sobre experiência com limpeza e disponibilidade de horário. Ele não sabia absolutamente nada sobre a vida dessa mulher. Algo nele se moveu. Quieto, sem aviso. Preciso que você me ensine, ele disse. As palavras saíram antes que ele pudesse segurá-las. Me ensine o quê? Como segurar elas daquele jeito? Como fazer elas pararem de chorar? Como ser o pai que elas precisam que eu seja? Clara o olhou por um longo momento. Depois balançou a cabeça devagar, concordando. Tira o paletó. O tecido é duro e frio. Elas gostam de coisas macias.
Coisas que cheiram a pessoa, não a lavanderia. Rafael se levantou. Tirou o paletó, desabotoou o colarinho da camisa, arregaçou as mangas e ajoelhou no tapete diretamente na frente dela. Menos de um palmo de distância entre eles. Sustenta a cabecinha dela com a mão esquerda. As costas ficam apoiadas no seu braço direito. Não aperta demais, mas seja firme. Elas precisam se sentir seguras, não com medo de cair. Ela transferiu Sofia para os braços dele com cuidado e precisão, guiando as mãos dele para a posição certa. Por um breve momento, os braços dele se tocaram. A pele dela estava quente. A menina se mexeu, murmurou baixinho, e então pressionou o rosto contra o peito do pai. Rafael fechou os olhos. O calor do corpinho da filha atravessou direto a camisa e pousou em algum lugar fundo dentro dele. Uma lágrima rolou pelo rosto dele e desapareceu no cabelo loiro de Sofia. Você está indo muito bem, Clara disse baixinho. Respira devagar. Ela sente a sua tensão. Ela é tão pequena, ele sussurrou. Tão perfeita. Como eu deixei tanto tempo passar sem fazer isso. As semanas que se seguiram trouxeram um ritmo completamente novo para a casa dos Monteiro. Rafael cancelou reuniões que não eram essenciais. Delegou responsabilidades que antes considerava intocáveis. Começou a chegar em casa às 5 da tarde. Todos os dias, sem exceção. Clara o guiou com paciência por cada ritual da paternidade que ele vinha evitando. Banhos sem pressa. Jantar no chão da sala quando as meninas insistiam. Histórias na hora de dormir com vozes engraçadas para cada personagem. Brincadeiras bagunçadas e ridículas que deixavam todo mundo rindo até a barriga doer. Sofia e Lívia se transformaram como flores depois da chuva. O choro constante deu lugar a gargalhadas que ecoavam pela casa. Os pesadelos foram ficando mais raros. E elas começaram a correr até a porta da frente no momento em que ouviam o carro do Rafael entrar na garagem gritando "Papai chegou!", com uma alegria que transbordava o coração dele toda vez. Mas outra coisa estava crescendo dentro daquela casa. Algo mais quieto. Algo que nem Rafael nem Clara ainda estavam nomeando. Nos pequenos momentos, quando as meninas brincavam sozinhas no quarto, Rafael e Clara se encontravam conversando na cozinha por mais tempo do que o necessário. As mãos se roçavam ao passar pratos. Os olhos se sustentavam um segundo além do que deviam. Uma intimidade silenciosa estava se construindo, tijolo por tijolo, sem que nenhum dos dois estivesse planejando. Numa noite, depois de colocar as meninas na cama, eles ficaram na sala recolhendo brinquedos espalhados pelo chão. O silêncio confortável entre eles estava cheio de algo não dito. "Rafael", Clara disse de repente, parando com um punhado de blocos de montar na mão. "Preciso te contar uma coisa importante. Algo sobre mim que pode mudar tudo entre a gente." Ele largou os brinquedos imediatamente e deu a ela toda a sua atenção. "Pode falar, seja lá o que for." Ela sentou no sofá, as mãos entrelaçadas no colo. "Quando cheguei aqui há 4 meses, não contei a verdade completa sobre a minha vida. Falei só o que achei que você precisava ouvir para me contratar." Rafael sentiu o corpo inteiro ficar imóvel. "Não menti sobre minhas habilidades ou minha experiência", ela continuou, "mas escondi partes importantes da minha história. E agora essas partes estão afetando o que eu sinto, por você e pelas meninas." Ele se aproximou e sentou ao lado dela, e deixando um espaço respeitoso entre eles. "Então me conta tudo. Não vou te julgar." Clara olhou para as próprias mãos. "Cresci em abrigos até os 10 anos. Nunca conheci meus pais biológicos. Fui colocada com uma família boa, mas eles mudavam constantemente por causa do trabalho. Quando eu tinha 15 anos, eles não podiam mais me manter. Voltei para o sistema e comecei a trabalhar na casa dos outros muito cedo só para sobreviver." Rafael ouviu sem interromper. 3 anos atrás, aconteceu uma coisa que me marcou fundo. A família para a qual eu trabalhava me acusou de roubar um relógio caro. Vasculharam tudo e decidiram que alguém de dentro tinha levado. A voz dela vacilou levemente. "A culpa caiu em cima de mim." Rafael apertou a mandíbula. Já sentia uma raiva crescendo em nome dela. "Você não tinha roubado nada." "Nunca. Eu tratava tudo naquela casa com muito cuidado. Mas ele ameaçou chamar a polícia. A esposa ficou do lado dele. Eu não tinha como provar minha inocência. Saí daquele emprego com a fama de ladra." "Uma semana depois", Clara continuou,
A filha adolescente deles achou o relógio dentro da própria bolsa, esquecido depois de uma festa. Ninguém me ligou para pedir desculpa, nem uma palavra. E as referências daquela casa me seguiram para todo lugar. Passei meses sem conseguir trabalho. Rafael desviou o olhar por um momento, quietamente envergonhado pelo próprio mundo. É por isso que você tirou aquele emprego do currículo quando veio aqui? Sim. Inventei uma referência que não existia. Estava desesperada. Não aguentava mais dormir num quarto dividido com estranhos. Ela encontrou os olhos dele. Precisava que você soubesse a verdade, porque sinto que você está começando a confiar em mim de verdade. E se isso viesse à tona de outro jeito, ia parecer que eu escondi com má intenção. Rafael se virou para ela completamente. A partir de agora, se alguém falar qualquer coisa sobre você para mim, eu mesmo respondo, em voz alta, na frente de todo mundo se precisar. Clara soltou o ar como se algo pesado tivesse sido tirado dos ombros dela. Tem mais uma coisa que preciso dizer. Ela continuou, a voz mais firme agora. Algo sobre o que eu realmente estou sentindo dentro dessa casa. O coração dele acelerou o passo. Pode falar. Faz muito tempo que não tenho uma família de verdade. Mas nesses últimos meses, comecei a sentir algo que só consigo descrever como pertencer. E isso me assusta, porque não sei se é real ou se é só a solidão falando. Rafael ficou completamente imóvel. Você está falando das meninas. Ou de mim. Dos três. Ela respondeu sem hesitar. Ele absorveu cada palavra. Quando eu olho para Sofia e Lívia, e sinto um amor tão forte que às vezes esqueço que elas não são minhas. E quando você chega do trabalho e elas correm para você, sinto uma felicidade que vai muito além de satisfação profissional. Que tipo de felicidade? Ele perguntou baixinho. As bochechas de Clara coroaram de vermelho. Eu sei qual é o meu lugar nessa casa. Sou a funcionária. Durmo no quarto dos fundos. Recebo meu salário no fim do mês. Mas comecei a pensar nas meninas como minhas também. E comecei a olhar para você de um jeito que não deveria. O silêncio entre eles era denso e carregado. Rafael sentiu uma onda de alívio e medo ao mesmo tempo, porque tudo o que ela estava descrevendo correspondia a algo que ele vinha se esforçando muito para negar há semanas. Você acha que é só você sentindo isso? Ele perguntou baixinho. Clara ergueu o rosto devagar. Surpresa. Quando você chegou aqui, ele disse, eu só queria alguém que limpasse em silêncio e não me enchesse de opiniões. Estava esgotado de todo mundo me dizendo como criar minhas filhas. Ele fez uma pausa. Aí comecei a notar sua voz pelo vão da porta do escritório fechado. Você cantando para elas, ensinando elas a contar, acalmando pesadelos. Ele se inclinou levemente para frente. Ficava parado no topo da escada, segurando o corrimão, ouvindo, com medo demais de descer e interromper algo que finalmente estava funcionando. Clara pressionou os dedos com nervosismo. No dia em que te encontrei no chão com as duas adormecidas nos seus braços, Rafael disse, algo virou completamente dentro de mim. Vi alguém fazendo o que eu deveria estar fazendo. E percebi. Você não estava só cuidando das minhas filhas. Ele olhou direto nos olhos dela. Você estava cuidando de mim também. Clara não desviou o olhar, mas balançou a cabeça devagar. Rafael, já fui machucada antes. Tinha alguém que achei que amava. Um homem que me prometeu um futuro. Disse que ia me tirar dessa vida. Acreditei em cada palavra. Ela fez uma pausa. Ele tinha outra mulher e um filho em outra cidade. Quando confrontei ele, riu e me disse que eu era só uma distração passageira. Rafael sentiu uma raiva quieta por um desconhecido que nunca tinha visto. Ele foi um idiota. Na época, achei que tinha perdido o amor da minha vida. Hoje vejo que só perdi tempo. Mas aprendi a não confiar em promessas bonitas depressa demais. É por isso que não estou te prometendo perfeição, Rafael disse. Não posso prometer que a gente nunca vai discordar por causa das meninas. Não posso prometer que minha mãe vai te receber de braços abertos. Aí não posso prometer que o mundo não vai falar. Ele a olhou com firmeza. Mas posso te prometer respeito absoluto. Nunca vou te esconder. Se decidirmos seguir em frente, vai ser abertamente. Na frente de todo mundo. Clara sustentou o olhar dele por um longo momento. Só de ouvir isso, metade dos meus medos some. A outra metade, ele disse. A gente enfrenta junto quando chegar a hora. Ela respirou com mais leveza. Mais confiança visível nos olhos do que antes.
Então ela fez a pergunta que carregava há semanas. Você ainda ama Isabela? Rafael levou um momento antes de responder. Sim, mas de um jeito diferente agora. Não é mais um amor que pede a presença dela, porque ela não está aqui. É gratidão, ternura, saudade das coisas boas que a gente viveu. Ele escolheu as palavras com cuidado. Mas minha vida parou completamente no dia em que ela morreu. Eu estava congelado naquele momento terrível por meses. E aí você apareceu, e sem nem tentar, começou a descongelar algo dentro de mim. Clara ouviu sem se mover. Isabela costumava me dizer, se alguma coisa acontecesse com ela, ela queria que eu fosse feliz. Queria que as meninas crescessem numa casa cheia de calor. Ele fez uma pausa. Nunca acreditei de verdade que ela falava sério. Mas agora, vendo Sofia e Lívia te correndo pela casa entre risadas, acho que é exatamente esse tipo de calor que ela estava descrevendo. Os olhos de Clara encheram quietos. Tenho medo de ocupar um espaço que não é meu. Isabela sempre vai ser a mãe delas, ele disse com firmeza. Mas tem espaço no coração delas para mais de uma pessoa que as ama. Elas já escolheram você de um jeito que ainda nem conseguem colocar em palavras. Ele sorriu, lembrando. Semana passada, a professora pediu para elas desenharem a família. Sofia desenhou 4 pessoas. Quando eu perguntei quem era cada um, ela apontou para mim, para Lívia, para ela mesma, e para uma mulher com o cabelo preso. Perguntei se era a mamãe no céu. Clara ficou completamente imóvel. Ela disse, não, papai, é a Clara. Ela mora com a gente. Clara cobriu a boca com a mão. Esse desenho está na gaveta da minha mesa, Rafael disse. Eu olho para ele toda manhã antes de ir trabalhar. A emoção que passou pelo rosto de Clara foi completa e sem defesa. Nunca fui colocada no desenho de família de ninguém. Ela sussurrou. Sempre fui temporária. Quando o trabalho acabava, eu ia embora. Nunca fiz parte de nada que durasse. Rafael se inclinou devagar e pousou a mão em cima da dela. Talvez seja hora de parar de ser temporária. A época das chuvas chegou em São Paulo. Noites frias e pesadas onde o trovão rolava baixo pela cidade. As gêmeas sempre tinham sido apavoradas com tempestades. Numa noite, Rafael chegou à porta do quarto das meninas e encontrou Clara já lá, sentada entre as 2 camas, segurando uma mãozinha de cada lado. O trovão roncou lá fora, e as 2 meninas estavam de olhos arregalados, tremendo. Precisa de ajuda? Ele perguntou baixinho. Se elas ouvirem a sua voz, Clara disse. Acho que vão se acalmar mais rápido. Ele entrou e sentou na beira da cama de Sofia. Quando eu era pequeno, ele disse, mantendo a voz suave e firme. Também tinha medo de trovão. Meu avô me dizia que era só o céu lavando tudo, tirando toda a poeira do ar para a gente conseguir respirar melhor. Sofia olhou para ele. Você acreditava nele? Papai? Acreditava porque queria acreditar. E sabe o quê? Depois de toda a tempestade, o ar realmente cheira mais limpo. Ele acariciou o cabelo dela. Então toda vez que você ouvir trovão, pensa que é o céu tomando um banho grandão. Lívia deu uma risadinha apesar do medo. Clara observou do outro lado do quarto, uma ternura profunda se movendo dentro do peito dela. Fica com a gente até passar, Lívia disse, alcançando a mão de Clara de novo. Não vou a lugar nenhum, meu bem. Quando as 2 meninas finalmente foram cedendo ao sono, Rafael e Clara saíram quietinhos do quarto e ficaram juntos no corredor mal iluminado. Você não precisava ficar, Clara disse baixinho. Eu quis ficar. Ele a olhou na meia-luz. Clara, preciso te perguntar uma coisa que devia ter perguntado há muito tempo. Antes de tudo isso, antes dessa casa, você já se apaixonou de verdade alguma vez? Ela considerou a pergunta com honestidade. Uma vez. Ou achei que sim. Acabou sendo algo bem menor do que amor. Ela fez uma pausa. Desde então não me permiti mais ir por esse caminho. Entendo isso, ele disse. Demorei para entender a diferença entre solidão e amor também. Eles ficaram no corredor silencioso, a chuva batendo firme no telhado acima deles. Rafael, ela disse depois de um momento, se a gente continuar seguindo esse caminho, o que acontece com as meninas se não der certo? Eu perco o emprego, perco essa casa, perco a única família que tenho agora. É tudo, de uma vez. Ele tinha pensado nisso. Tinha ficado sentado com exatamente esse medo mais de uma vez no escritório de casa à meia-noite. Então a gente faz isso do jeito certo. E sem pressa. Muda o seu contrato. Cargo oficial de cuidadora, benefícios completos com respaldo legal.
Tudo protegido por lei. Mantemos o lado profissional separado do que existe entre a gente. Ele a olhou com cuidado. E se em algum momento você decidir que não é isso que quer, vou te ajudar a encontrar um novo posto, uma nova moradia, o que você precisar. Nunca vou te deixar sem nada. Prometo. Clara o estudou. Você me ajudaria a ir embora, mesmo sabendo o que isso significaria? Se fosse verdadeiramente o melhor para você? Sim. Ela ficou em silêncio por um longo momento. Essa resposta, ela disse por fim, me faz querer ficar mais do que qualquer outra coisa que você poderia ter dito. O sinal que eles vinham esperando quietamente chegou do lugar mais inesperado. A Escola das Gêmeas realizou um pequeno evento de Dia da Família. Cada criança deveria trazer quem considerava sua família de verdade. Rafael saiu do trabalho 2 horas mais cedo. Clara vestiu as meninas com conjuntos rosa combinando e lacinhos brancos no cabelo. No carro, a caminho do evento, elas tagarelavam e riam no banco de trás. Então Sofia fez uma pergunta que mudou tudo. Papai, Clara vai sentar com a gente na primeira fila? Como família? Claro que vai, Rafael disse naturalmente. Ótimo, porque eu falei para minha professora que ela ia vir. E a professora perguntou se ela era nossa tia ou só a moça que trabalha na nossa casa. Sofia franziu a testa. Eu não soube o que responder. Clara manteve as mãos apertadas no colo, aí olhando para a estrada à frente. Rafael olhou para ela no banco do passageiro. Depois olhou de volta para Sofia pelo espelho retrovisor. O que você disse para sua professora, meu bem? Falei que Clara é quem faz a gente se sentir segura quando a gente está com medo. A que faz comida que parece um abraço. A que fica quando todo mundo vai embora. Sofia deu de ombros com toda a certeza dos seus 3 anos. Falei que ela é nossa. O carro ficou completamente em silêncio por 3 segundos inteiros. Então Rafael disse, com firmeza, sem nenhuma hesitação. Ela está completamente certa. Clara virou o rosto para a janela do passageiro. Uma lágrima escorregou quieta antes que ela pudesse segurar. No evento da escola, quando os nomes de Sofia e Lívia foram chamados, as 2 meninas correram para o pequeno palco, cada uma pegando uma mão. Sofia pegou a de Rafael. Lívia pegou a de Clara. Algumas cabeças se viraram na plateia. Alguns cochichos flutuaram pelo salão. Rafael não olhou em volta. Manteve os olhos nas filhas. Depois, perto da saída, uma das outras mães se aproximou. O tipo de mulher que sorria com a boca enquanto os olhos mediam tudo. Que lindo, ela disse olhando para Clara. Ela é a babá? É tão difícil encontrar uma boa ajuda hoje em dia. Rafael se virou completamente para a mulher. Ela não é a babá, ele disse, a voz tranquila e clara. Ela é a pessoa que minhas filhas amam e em quem confiam mais do que qualquer pessoa nesse mundo. E ela está comigo. Ele sorriu educadamente. Foi um prazer. Ele se virou e colocou a mão gentilmente nas costas de Clara, guiando-a em direção à saída. No estacionamento, Clara soltou o ar finalmente. Você não precisava fazer isso. Precisava sim. Ele abriu a porta do carro para ela. Estou cansado de pessoas olhando para você como se você fosse invisível. Você é a pessoa mais importante da nossa vida agora. Ninguém tem o direito de reduzir isso a um cargo. Clara entrou no carro. Pressionou os lábios, segurando a força total do que estava sentindo. No banco de trás, completamente alheia a tudo que tinha acabado de acontecer, Sofia se inclinou para Lívia e sussurrou alto. Tá vendo? Eu disse que papai gosta da Clara. Lívia sussurrou de volta. Tipo nos filmes? Rafael captou pelo espelho retrovisor. Olhou para Clara. Clara olhou para ele. Os dois riram. Riram de verdade. Pela primeira vez em muito tempo. Naquela noite, depois que as meninas adormeceram, Rafael pediu para Clara sentar com ele na sala. Ela entrou esperando uma conversa tranquila. Em vez disso, o encontrou no sofá segurando um envelope branco. A gente combinou de ir devagar, ele disse. Combinou de deixar as coisas se desenvolverem no ritmo das meninas. E ainda acredito em tudo isso. Ele a olhou com firmeza. Mas hoje, vendo Sofia explicar para uma estranha exatamente quem você é, percebi que precisava parar de ser vago sobre o seu lugar nessa casa. Clara sentou devagar. O que tem no envelope? Abre. Ela tirou 2 documentos. O primeiro era um encerramento formal do contrato de trabalho. Todos os benefícios legais calculados e assinados. O segundo era um acordo de união estável e parceria doméstica. Os dados dele já preenchidos.
E a linha da assinatura dela esperando em branco. Estou te dispensando, Rafael disse. Clara ergueu o olhar de repente. Do emprego, ele esclareceu, com uma firmeza tranquila na voz. Porque não consigo buscar um relacionamento real com alguém que trabalha para mim. Isso nunca seria justo com você. Nunca seria terreno igual. Clara olhou para os papéis. Rafael, a gente ainda não foi nem a um encontro sequer. A gente jantou junto toda noite por meses. Cuidamos de crianças doentes às 2 da manhã. Discutimos sobre rotina de sono e lista de compras e em qual pediatra confiar. Ele se inclinou para a frente. Já passamos pelas partes mais difíceis juntos. A maioria dos casais nunca sobrevive ao que a gente já atravessou junto. As pessoas vão dizer que eu planejei isso desde o começo. Ela disse baixinho. Vão dizer que eu vi um viúvo rico e dei o meu golpe. Rafael se levantou do sofá. Cruzou o pequeno espaço entre eles e ajoelhou no tapete na frente dela. Não me importo com o que as pessoas dizem. Hoje, naquela escola, minha filha teve que explicar para uma estranha quem você era. E a palavra funcionária não chegou nem perto. Você é a mulher que salvou minha família. Você é a mulher que quero ver toda manhã pelos próximos 50 anos. Os olhos de Clara encheram. Tenho medo de não ser suficiente para o seu mundo. Meu mundo estava vazio antes de você entrar nele. Ele segurou as mãos dela sobre os documentos. Assina o encerramento. O dinheiro cai na sua conta amanhã. O acordo de parceria. Você fica com ele. Assina quando tiver completamente certa. Sem pressão. Sem prazo. Clara olhou para as mãos dele, cobrindo as dela. Bom, pensou no arranhão no pescoço dela dos dedinhos assustados de Lívia. Pensou no desenho de família de Sofia na gaveta da mesa de Rafael. Pensou em ficar parada naquele corredor durante a tempestade, sentindo pela primeira vez na vida que estava exatamente onde deveria estar. Ela pegou a caneta. Assinou o encerramento do contrato. Depois dobrou o papel da parceria e colocou com cuidado no próprio bolso. A partir de agora, ela disse, a voz firme apesar das lágrimas, não trabalho mais para você. Rafael a olhou. Alívio e espanto se misturando no rosto dele. Então finalmente posso fazer o que quis fazer há meses. Ele se inclinou e a beijou. Não foi desesperado. Não foi apressado. Foi calmo, certo, e cheio de tudo que vinha sendo construído quietamente entre eles, desde a primeira noite em que ela segurou as filhas dele naquele chão da sala. E na manhã seguinte, Sofia e Lívia vieram correndo para o quarto principal. E pararam de repente. Clara estava sentada na beira da cama, ainda de pijama, uma caneca de café aquecendo as duas mãos. Sofia olhou. Piscou. Olhou de novo. Então, se jogou na cama. Clara dormiu aqui? Rafael puxou o cobertor por cima da filha, rindo. Dormiu. E vai dormir aqui toda noite a partir de agora. Clara é minha namorada. Lívia subiu em seguida. Igual nos desenhos animados? Igualzinho aos desenhos animados, mas sem dragões e sem castelos. Só a gente. As duas meninas aprovaram imediatamente o novo arranjo, pulando na cama até Rafael pedir misericórdia. A transição se acomodou na casa como sol depois de um longo inverno. Rafael contratou uma empresa de limpeza profissional. Toda vez que Clara pegava uma esponja por hábito, ele tirava dela com delicadeza. Você não é mais a empregada, ele dizia, guiando-a de volta para o sofá. Vem sentar comigo. Ela ainda estava aprendendo o que isso significava. Simplesmente pertencer a algum lugar sem precisar ganhar esse direito todo dia. O desafio de verdade chegou 2 semanas depois. A mãe de Rafael, Dona Margarida, apareceu sem avisar numa manhã de sábado. Entrou pela porta da frente com a bolsa de couro de sempre e o casaco de grife, e parou quando viu Clara na sala. Sem uniforme, só uma calça jeans e uma blusa amarela, sentada no tapete construindo uma torre de blocos com as meninas. A expressão de Dona Margarida mudou na hora. Rafael, a voz dela era afiada. O que está acontecendo aqui? Por que a empregada está sentada na sala vestida assim? Rafael colocou a jarra de suco sobre a mesa. O rosto dele ficou completamente imóvel. Mãe, abaixa a voz. As meninas estão aqui. Dona Margarida ignorou. O que ela está fazendo no meio da nossa família assim? Rafael cruzou a sala e ficou de pé ao lado de Clara. O nome dela é Clara. Ela não é a empregada. Ela é minha parceira. A gente está junto. Ela mora aqui. O silêncio foi instantâneo e completo. Dona Margarida se ergueu.
Você perdeu o juízo. Isabela mal se foi há 2 anos e você está colocando a doméstica no lugar dela? Você tem ideia do que as pessoas vão dizer? O que a família vai dizer? Antes que Rafael pudesse responder, Clara se levantou quietamente. Dona Margarida, ela disse, a voz respeitosa, mas completamente inabalável. Não vim para essa casa procurando um marido. Vim porque precisava de trabalho honesto e estava disposta a esfregar chão para conseguir. E limpei cada canto dessa casa com orgulho. Ela sustentou o olhar da mulher mais velha. Se Rafael perdesse tudo amanhã, cada real, cada imóvel, ainda estaria aqui na manhã seguinte fazendo café da manhã e levando essas meninas para a escola, porque o que me mantém aqui não tem nada a ver com conta bancária. Dona Margarida abriu a boca. Fechou. Rafael deu um passo à frente. Mãe, Clara é a minha escolha. Se você quer fazer parte da vida de Sofia e Lívia enquanto elas crescem, vai tratar ela com respeito. Ponto final. A voz dele era baixa, mas completamente firme. A porta está aberta. Essa decisão é sua. Dona Margarida pegou a bolsa. Saiu sem dizer mais nada. A porta da frente bateu forte atrás dela. Lívia começou a chorar imediatamente pelo barulho. Clara já estava no chão do lado dela. Tá tudo bem, meu amor. Foi só um barulho alto. Tá tudo bem. Rafael ajoelhou do lado das duas, um braço em volta de Clara e o outro em volta de Lívia. Você foi incrível, ele disse baixinho. Lembrei que não estava sozinha. Ela disse simplesmente. Isso fez toda a diferença. 2 anos se passaram. A casa dos Monteiro tinha uma cara diferente agora. Fotos dos 4 juntos forravam as paredes do corredor. Brinquedos deixados no chão da sala não eram mais fonte de estresse. Eram prova de vida. Rafael saía do escritório às 6 da tarde todos os dias, sem exceção. As meninas tinham praticamente parado de ter pesadelos. O acordo de parceria, aquele que Clara tinha dobrado e colocado no bolso naquela noite, foi assinado 6 meses depois que Rafael tinha entregue pela primeira vez. Foram ao cartório numa terça-feira comum. Assinaram os papéis. Me levaram as meninas tomar sorvete depois. Sofia e Lívia começaram a chamá-la de Mamãe Clara por conta própria. Naturalmente, sem que ninguém sugerisse, do jeito que as crianças fazem quando algo simplesmente se torna verdade. Numa tarde, Sofia caiu na escola, e a secretaria ligou para perguntar com quem falar. Sem hesitar, Sofia disse, liga para minha mãe, a Clara. Numa sexta-feira à noite, eles fizeram pizza caseira juntos, farinha em todo lugar, molho no teto de algum jeito inexplicável, todo mundo rindo. Quando a cozinha finalmente foi limpa, Clara se apoiou na bancada e olhou para Rafael. Posso te contar uma coisa que nunca disse em voz alta? Sempre. No meu primeiro dia aqui, você me entregou uma lista de tarefas e foi direto para o escritório sem nem perguntar se eu tinha almoçado. Rafael fez uma careta. Eu era um patrão horrível. Você estava partido, ela disse simplesmente. E eu também estava. Eu estava fugindo de uma acusação falsa e uma série de portas batidas na minha cara. Você estava fugindo do luto e do terror de não saber como ser pai. A gente se encontrou no pior momento das 2 vidas. Ele a puxou para perto e transformou no melhor que já aconteceu para mim. Ela apoiou a cabeça no peito dele. Sua mãe ainda não ligou. Eu sei. Sinto falta da ideia de ter uma mãe presente, mas não sinto falta do julgamento. Ele pressionou os lábios no topo da cabeça dela. Meu foco está aqui. Os 4 de nós. Se ela encontrar o caminho de volta, a porta continua aberta. Mas a gente não está esperando a permissão dela para ser feliz. Clara se afastou só o suficiente para olhar para ele. Rafael, quero te perguntar uma coisa. Há algo que devia ter perguntado há muito tempo. Pergunta. Você se arrepende de alguma coisa? De ter escolhido uma mulher que esfregava o seu chão? De lidar com os olhares, os comentários, a sua mãe indo embora? Valeu a pena? Tudo isso? Rafael não hesitou nem um segundo sequer. Segurou o rosto dela nas 2 mãos e a olhou do jeito que a gente olha para algo que quase perdeu antes mesmo de saber que tinha. Clara, você passou anos limpando a casa dos outros só para sobreviver. Deu o seu melhor para famílias que te enxergavam como temporária. Amou 2 meninas que não eram suas para amar. E as amou mesmo assim, completamente e sem condições. A voz dele ficou mais baixa. Você entrou nas ruínas da minha vida e não tentou consertar de longe. Sentou no chão bem no meio de tudo. E ficou. Os olhos de Clara encheram. E não fui eu que salvei vocês.
Ela disse baixinho. Você salvou os 3 de nós. Ela sorriu. E era o tipo de sorriso que vem de algum lugar fundo e certo. O tipo que só aparece quando uma pessoa finalmente, depois de muito tempo, parou de esperar o próximo golpe do destino. Sabe o que eu pensava? Ela disse. Em cada casa que eu trabalhei, ficava imaginando como seria não ser temporária. Ter uma chave que significasse algo de verdade. Ser alguém que as pessoas colocam no desenho de família. Ela olhou para o corredor com as fotos emolduradas nas paredes. Os 4 juntos. Na praia no verão passado. Na peça de teatro da escola das meninas. Na varanda na manhã de Natal. Passei a vida inteira limpando a poeira das casas dos outros. Ela disse baixinho. Oh, mas só foi quando entrei na sua. E decidi ficar. Que finalmente encontrei o único lugar nesse mundo que sempre foi para ser meu. Rafael a abraçou, enquanto a casa se acomodava ao redor deles. O riso de Sofia e Lívia chegando do quintal. A luz quente preenchendo cada cômodo. O tipo de silêncio entre 2 pessoas que não precisa ser preenchido. O tipo de silêncio que parece exatamente com lar. Ele não tinha falado com ela em 4 meses. Ela limpava a casa, lavava a louça e dobrava as roupinhas das filhas dele todos os dias. E todos os dias, Rafael Monteiro passava direto por ela, como se ela simplesmente não existisse. Mas numa fria tarde de terça-feira em São Paulo, ele chegou mais cedo do trabalho, empurrou a porta da sala e parou ali, imóvel. Clara estava sentada no chão. As 2 filhas dele, as gêmeas de 3 anos, Sofia e Lívia, estavam profundamente adormecidas nos braços dela. Os rostinhos marcados pelo choro estavam finalmente tranquilos. Os peitos subiam e desciam num ritmo lento e perfeito. Eram as mesmas 2 meninas que não tinham parado de chorar em 3 dias seguidos. Rafael ficou parado na entrada, a pasta ainda na mão. Algo se abriu fundo dentro do peito dele. Algo que ele não sentia desde a noite em que Isabela morreu. Ele largou a pasta. Ela bateu no chão de madeira com um baque alto. Nenhuma das meninas acordou. Clara ergueu os olhos devagar até os dele. Não se mexeu. Não pediu desculpa. Apenas segurou as gêmeas um pouco mais forte. Calma, firme e completamente sem medo. Se você já foi tão destruído pela dor que esqueceu como amar as pessoas que estavam bem na sua frente, essa história vai te acertar de um jeito diferente. Fica até o final, porque o que acontece entre Rafael e Clara vai mudar para sempre a forma como você enxerga a família. Se isso já está tocando seu coração, dá um like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Um estranho já salvou a sua vida de um jeito que você não esperava? Agora vamos entrar na história. Rafael se endireitou. A voz saiu mais dura do que ele pretendia. Você é a empregada. Seu trabalho é manter essa casa limpa, não cuidar das minhas filhas. Clara não se mexeu. Não desviou o olhar. A casa está limpa, Sr. Monteiro. O chão foi esfregado. A roupa está dobrada. O jantar está no forno. Ela fez uma pausa. Mas suas filhas estavam se afogando no próprio choro, enquanto o senhor aumentava o volume da videoconferência lá em cima. As palavras o acertaram como um tapa. Rafael foi até o sofá e sentou na beira, os cotovelos nos joelhos, as mãos penduradas soltas entre eles. Toda vez que eu olho para elas, disse ele, a voz mal saindo, eu vejo Isabela. Vejo aquele quarto de hospital. Ouço ela me pedindo para cuidar delas antes de fechar os olhos. Ele parou. Engoliu em seco. Uri, prometi a ela que seria o melhor pai do mundo. E olha no que eu me tornei. A voz de Clara continuou baixa, mas firme. A dor não diminui quando você foge delas, Sr. Monteiro. Ela só fica mais alta no silêncio. E um dia, Sofia e Lívia vão crescer acreditando que o pai não conseguia olhar para elas, porque elas lembravam ele da mãe que morreu. Rafael não disse nada, mas pela primeira vez em meses, ele também não se levantou e foi embora. Rafael olhou para o pescoço de Clara. Um arranhão fino e vermelho corria logo abaixo da mandíbula dela. Foi Lívia que te fez isso? Clara tocou o lugar rapidamente. Ela ficou com medo na hora do banho esta manhã. Foi sem querer. Ele ficou olhando para a marca por um instante. Depois desviou o olhar. Como você conseguiu fazer elas pararem de chorar? 5 babás não conseguiram. O pediatra sugeriu avaliação psicológica. Clara sorriu. Pequeno, quase triste. Hoje elas comeram 2 tigelas cheias de caldo de frango no almoço. A gente sentou no chão da cozinha. Comeu com a mão, fez uma bagunça
Depois limpou tudo junto, cantando uma música boba. Elas riram tanto que ficaram com soluço. Rafael estudou o rosto dela. As olheiras escuras, os fios soltos de cabelo colados na testa. Por que você fez tudo isso? E não foi para isso que te contratei. Clara olhou para as meninas adormecidas antes de responder. Porque eu sei o que é crescer numa casa grande e vazia. Sei o que é ter medo à noite sem ninguém vir. Chamar por alguém e só ouvir o próprio eco de volta. Rafael franziu a testa. Na entrevista de emprego 4 meses atrás, ele tinha perguntado apenas sobre experiência com limpeza e disponibilidade de horário. Ele não sabia absolutamente nada sobre a vida dessa mulher. Algo nele se moveu. Quieto, sem aviso. Preciso que você me ensine, ele disse. As palavras saíram antes que ele pudesse segurá-las. Me ensine o quê? Como segurar elas daquele jeito? Como fazer elas pararem de chorar? Como ser o pai que elas precisam que eu seja? Clara o olhou por um longo momento. Depois balançou a cabeça devagar, concordando. Tira o paletó. O tecido é duro e frio. Elas gostam de coisas macias, coisas que cheiram a pessoa, não a lavanderia. Rafael se levantou. Tirou o paletó, desabotoou o colarinho da camisa, arregaçou as mangas e ajoelhou no tapete diretamente na frente dela. Menos de 1 palmo de distância entre eles. Sustenta a cabecinha dela com a mão esquerda. As costas ficam apoiadas no seu braço direito. Não aperta demais, mas seja firme. Elas precisam se sentir seguras, não com medo de cair. Ela transferiu Sofia para os braços dele com cuidado e precisão, guiando as mãos dele para a posição certa. Por um breve momento, os braços dele se tocaram. A pele dela estava quente. A menina se mexeu, murmurou baixinho, e então pressionou o rosto contra o peito do pai. Rafael fechou os olhos. O calor do corpinho da filha atravessou direto a camisa e pousou em algum lugar fundo dentro dele. Uma lágrima rolou pelo rosto dele e desapareceu no cabelo loiro de Sofia. Você está indo muito bem, Clara disse baixinho. Respira devagar. Ela sente a sua tensão. Ela é tão pequena, ele sussurrou. Tão perfeita. Como eu deixei tanto tempo passar sem fazer isso. As semanas que se seguiram trouxeram um ritmo completamente novo para a casa dos Monteiro. Rafael cancelou reuniões que não eram essenciais. Delegou responsabilidades que antes considerava intocáveis. Começou a chegar em casa às 5 da tarde. Todos os dias, sem exceção. Clara o guiou com paciência por cada ritual da paternidade que ele vinha evitando. Banhos sem pressa. Jantar no chão da sala quando as meninas insistiam. Histórias na hora de dormir com vozes engraçadas para cada personagem. Brincadeiras bagunçadas e ridículas que deixavam todo mundo rindo até a barriga doer. Sofia e Lívia se transformaram como flores depois da chuva. O choro constante deu lugar a gargalhadas que ecoavam pela casa. Os pesadelos foram ficando mais raros. E elas começaram a correr até a porta da frente no momento em que ouviam o carro do Rafael entrar na garagem gritando "Papai chegou!", com uma alegria que transbordava o coração dele toda vez. Mas outra coisa estava crescendo dentro daquela casa. Algo mais quieto. Algo que nem Rafael nem Clara ainda estavam nomeando. Nos pequenos momentos, quando as meninas brincavam sozinhas no quarto, Rafael e Clara se encontravam conversando na cozinha por mais tempo do que o necessário. As mãos se roçavam ao passar pratos. Os olhos se sustentavam 1 segundo além do que deviam. Uma intimidade silenciosa estava se construindo, tijolo por tijolo, sem que nenhum dos dois estivesse planejando. Numa noite, depois de colocar as meninas na cama, eles ficaram na sala recolhendo brinquedos espalhados pelo chão. O silêncio confortável entre eles estava cheio de algo não dito. "Rafael", Clara disse de repente, parando com um punhado de blocos de montar na mão. "Preciso te contar uma coisa importante. Algo sobre mim que pode mudar tudo entre a gente." Ele largou os brinquedos imediatamente e deu a ela toda a sua atenção. "Pode falar, seja lá o que for." Ela sentou no sofá, as mãos entrelaçadas no colo. "Quando cheguei aqui há 4 meses, não contei a verdade completa sobre a minha vida. Falei só o que achei que você precisava ouvir para me contratar." Rafael sentiu o corpo inteiro ficar imóvel. "Não menti sobre minhas habilidades ou minha experiência," ela continuou, "mas escondi partes importantes da minha história. E agora essas partes estão afetando o que eu sinto, por você e pelas meninas."
Ele se aproximou e sentou ao lado dela, e deixando um espaço respeitoso entre eles. Então me conta tudo. Não vou te julgar. Clara olhou para as próprias mãos. Cresci em abrigos até os 10 anos. Nunca conheci meus pais biológicos. Fui colocada com uma família boa, mas eles mudavam constantemente por causa do trabalho. Quando eu tinha 15 anos, eles não podiam mais me manter. Voltei para o sistema e comecei a trabalhar na casa dos outros muito cedo só para sobreviver. Rafael ouviu sem interromper. 3 anos atrás, aconteceu uma coisa que me marcou fundo. A família para a qual eu trabalhava me acusou de roubar um relógio caro. Vasculharam tudo e decidiram que alguém de dentro tinha levado. A voz dela vacilou levemente. A culpa caiu em cima de mim. Rafael apertou a mandíbula. Já sentia uma raiva crescendo em nome dela. Você não tinha roubado nada. Nunca. Eu tratava tudo naquela casa com muito cuidado. Mas ele ameaçou chamar a polícia. A esposa ficou do lado dele. Eu não tinha como provar minha inocência. Saí daquele emprego com a fama de ladra. Uma semana depois, Clara continuou. A filha adolescente deles achou o relógio dentro da própria bolsa. Esquecido depois de uma festa. Ninguém me ligou para pedir desculpa. Nem uma palavra. E as referências daquela casa me seguiram para todo lugar. Passei meses sem conseguir trabalho. Rafael desviou o olhar por um momento, quietamente envergonhado pelo próprio mundo. É por isso que você tirou aquele emprego do currículo quando veio aqui? Sim. Inventei uma referência que não existia. Estava desesperada. Não aguentava mais dormir num quarto dividido com estranhos. Ela encontrou os olhos dele. Precisava que você soubesse a verdade, porque sinto que você está começando a confiar em mim de verdade. E se isso viesse à tona de outro jeito, ia parecer que eu escondi com má intenção. Rafael se virou para ela completamente. A partir de agora, se alguém falar qualquer coisa sobre você para mim, eu mesmo respondo, em voz alta, na frente de todo mundo se precisar. Clara soltou o ar como se algo pesado tivesse sido tirado dos ombros dela. Tem mais uma coisa que preciso dizer. Ela continuou, a voz mais firme agora. Algo sobre o que eu realmente estou sentindo dentro dessa casa. O coração dele acelerou o passo. Pode falar. Faz muito tempo que não tenho uma família de verdade. Mas nesses últimos meses, comecei a sentir algo que só consigo descrever como pertencer. E isso me assusta, porque não sei se é real ou se é só a solidão falando. Rafael ficou completamente imóvel. Você está falando das meninas. Ou de mim. Dos 3. Ela respondeu sem hesitar. Ele absorveu cada palavra. Quando eu olho para Sofia e Lívia, e sinto um amor tão forte que às vezes esqueço que elas não são minhas. E quando você chega do trabalho e elas correm para você, sinto uma felicidade que vai muito além de satisfação profissional. Que tipo de felicidade? Ele perguntou baixinho. As bochechas de Clara coroaram de vermelho. Eu sei qual é o meu lugar nessa casa. Sou a funcionária. Durmo no quarto dos fundos. Recebo meu salário no fim do mês. Mas comecei a pensar nas meninas como minhas também. E comecei a olhar para você de um jeito que não deveria. O silêncio entre eles era denso e carregado. Rafael sentiu uma onda de alívio e medo ao mesmo tempo, porque tudo o que ela estava descrevendo correspondia a algo que ele vinha se esforçando muito para negar há semanas. Você acha que é só você sentindo isso? Ele perguntou baixinho. Clara ergueu o rosto devagar. Surpresa. Quando você chegou aqui, ele disse, eu só queria alguém que limpasse em silêncio e não me enchesse de opiniões. Estava esgotado de todo mundo me dizendo como criar minhas filhas. Ele fez uma pausa. Aí comecei a notar sua voz pelo vão da porta do escritório fechado. Você cantando para elas, ensinando elas a contar, acalmando pesadelos. Ele se inclinou levemente para frente. Ficava parado no topo da escada, segurando o corrimão, ouvindo, com medo demais de descer e interromper algo que finalmente estava funcionando. Clara pressionou os dedos com nervosismo. No dia em que te encontrei no chão com as 2 adormecidas nos seus braços, Rafael disse, algo virou completamente dentro de mim. Vi alguém fazendo o que eu deveria estar fazendo. E percebi. Você não estava só cuidando das minhas filhas. Ele olhou direto nos olhos dela. Você estava cuidando de mim também. Clara não desviou o olhar, mas balançou a cabeça devagar. Rafael, já fui machucada antes. Tinha alguém que achei que amava. Um homem que me prometeu um futuro. Disse que ia me tirar dessa vida.
Acreditei em cada palavra. Ela fez uma pausa. Ele tinha outra mulher e um filho em outra cidade. Quando confrontei ele, riu e me disse que eu era só uma distração passageira. Rafael sentiu uma raiva quieta por um desconhecido que nunca tinha visto. Ele foi um idiota. Na época, achei que tinha perdido o amor da minha vida. Hoje vejo que só perdi tempo. Mas aprendi a não confiar em promessas bonitas depressa demais. É por isso que não estou te prometendo perfeição, Rafael disse. Não posso prometer que a gente nunca vai discordar por causa das meninas. Não posso prometer que minha mãe vai te receber de braços abertos. Aí não posso prometer que o mundo não vai falar. Ele a olhou com firmeza. Mas posso te prometer respeito absoluto. Nunca vou te esconder. Se decidirmos seguir em frente, vai ser abertamente. Na frente de todo mundo. Clara sustentou o olhar dele por um longo momento. Só de ouvir isso, metade dos meus medos some. A outra metade, ele disse. A gente enfrenta junto quando chegar a hora. Ela respirou com mais leveza. Mais confiança visível nos olhos do que antes. Então ela fez a pergunta que carregava há semanas. Você ainda ama Isabela? Rafael levou um momento antes de responder. Sim, mas de um jeito diferente agora. Não é mais um amor que pede a presença dela, porque ela não está aqui. É gratidão, ternura, saudade das coisas boas que a gente viveu. Ele escolheu as palavras com cuidado. Mas minha vida parou completamente no dia em que ela morreu. Eu estava congelado naquele momento terrível por meses. E aí você apareceu, e sem nem tentar, começou a descongelar algo dentro de mim. Clara ouviu sem se mover. Isabela costumava me dizer, se alguma coisa acontecesse com ela, ela queria que eu fosse feliz. Queria que as meninas crescessem numa casa cheia de calor. Ele fez uma pausa. Nunca acreditei de verdade que ela falava sério. Mas agora, vendo Sofia e Lívia te correndo pela casa entre risadas, acho que é exatamente esse tipo de calor que ela estava descrevendo. Os olhos de Clara encheram quietos. Tenho medo de ocupar um espaço que não é meu. Isabela sempre vai ser a mãe delas, ele disse com firmeza. Mas tem espaço no coração delas para mais de uma pessoa que as ama. Elas já escolheram você de um jeito que ainda nem conseguem colocar em palavras. Ele sorriu, lembrando. Semana passada, a professora pediu para elas desenharem a família. Sofia desenhou 4 pessoas. Quando eu perguntei quem era cada um, ela apontou para mim, para Lívia, para ela mesma, e para uma mulher com o cabelo preso. Perguntei se era a mamãe no céu. Clara ficou completamente imóvel. Ela disse, não, papai, é a Clara. Ela mora com a gente. Clara cobriu a boca com a mão. Esse desenho está na gaveta da minha mesa, Rafael disse. Eu olho para ele toda manhã antes de ir trabalhar. A emoção que passou pelo rosto de Clara foi completa e sem defesa. Nunca fui colocada no desenho de família de ninguém. Ela sussurrou. Sempre fui temporária. Quando o trabalho acabava, eu ia embora. Nunca fiz parte de nada que durasse. Rafael se inclinou devagar e pousou a mão em cima da dela. Talvez seja a hora de parar de ser temporária. A época das chuvas chegou em São Paulo. Noites frias e pesadas onde o trovão rolava baixo pela cidade. As gêmeas sempre tinham sido apavoradas com tempestades. Numa noite, Rafael chegou à porta do quarto das meninas e encontrou Clara já lá, sentada entre as 2 camas, segurando uma mãozinha de cada lado. O trovão roncou lá fora, e as 2 meninas estavam de olhos arregalados, tremendo. Precisa de ajuda? Ele perguntou baixinho. Se elas ouvirem a sua voz, Clara disse. Acho que vão se acalmar mais rápido. Ele entrou e sentou na beira da cama de Sofia. Quando eu era pequeno, ele disse, mantendo a voz suave e firme. Também tinha medo de trovão. Meu avô me dizia que era só o céu lavando tudo, tirando toda a poeira do ar para a gente conseguir respirar melhor. Sofia olhou para ele. Você acreditava nele? Papai? Acreditava porque queria acreditar. E sabe o quê? Depois de toda a tempestade, o ar realmente cheira mais limpo. Ele acariciou o cabelo dela. Então toda vez que você ouvir trovão, pensa que é o céu tomando um banho grandão. Lívia deu uma risadinha apesar do medo. Clara observou do outro lado do quarto, uma ternura profunda se movendo dentro do peito dela. Fica com a gente até passar, Lívia disse, alcançando a mão de Clara de novo. Não vou a lugar nenhum, meu bem. Quando as 2 meninas finalmente foram cedendo ao sono, Rafael e Clara saíram quietinhos do quarto e ficaram juntos no corredor mal iluminado. Você não precisava ficar, Clara disse baixinho. Eu quis ficar.
Ele a olhou na meia-luz. Clara, preciso te perguntar uma coisa que devia ter perguntado há muito tempo. Antes de tudo isso, antes dessa casa, você já se apaixonou de verdade alguma vez? Ela considerou a pergunta com honestidade. Uma vez. Ou achei que sim. Acabou sendo algo bem menor do que amor. Ela fez uma pausa. Desde então não me permiti mais ir por esse caminho. Entendo isso, ele disse. Demorei para entender a diferença entre solidão e amor também. Eles ficaram no corredor silencioso, a chuva batendo firme no telhado acima deles. Rafael, ela disse depois de um momento, se a gente continuar seguindo esse caminho, o que acontece com as meninas se não der certo? Eu perco o emprego, perco essa casa, perco a única família que tenho agora. É tudo, de uma vez. Ele tinha pensado nisso. Tinha ficado sentado com exatamente esse medo mais de uma vez no escritório de casa à meia-noite. Então a gente faz isso do jeito certo. E sem pressa. Muda o seu contrato. Cargo oficial de cuidadora, benefícios completos com respaldo legal. Tudo protegido por lei. Mantemos o lado profissional separado do que existe entre a gente. Ele a olhou com cuidado. E se em algum momento você decidir que não é isso que quer, vou te ajudar a encontrar um novo posto, uma nova moradia, o que você precisar. Nunca vou te deixar sem nada. Prometo. Clara o estudou. Você me ajudaria a ir embora, mesmo sabendo o que isso significaria? Se fosse verdadeiramente o melhor para você? Sim. Ela ficou em silêncio por um longo momento. Essa resposta, ela disse por fim, me faz querer ficar mais do que qualquer outra coisa que você poderia ter dito. O sinal que eles vinham esperando quietamente chegou do lugar mais inesperado. A Escola das Gêmeas realizou um pequeno evento de Dia da Família. Cada criança deveria trazer quem considerava sua família de verdade. Rafael saiu do trabalho 2 horas mais cedo. Clara vestiu as meninas com conjuntos rosa combinando e lacinhos brancos no cabelo. No carro, a caminho do evento, elas tagarelavam e riam no banco de trás. Então Sofia fez uma pergunta que mudou tudo. Papai, Clara vai sentar com a gente na primeira fila? Como família? Claro que vai, Rafael disse naturalmente. Ótimo, porque eu falei para minha professora que ela ia vir. E a professora perguntou se ela era nossa tia ou só a moça que trabalha na nossa casa. Sofia franziu a testa. Eu não soube o que responder. Clara manteve as mãos apertadas no colo, aí olhando para a estrada à frente. Rafael olhou para ela no banco do passageiro. Depois olhou de volta para Sofia pelo espelho retrovisor. O que você disse para sua professora, meu bem? Falei que Clara é quem faz a gente se sentir segura quando a gente está com medo. A que faz comida que parece um abraço. A que fica quando todo mundo vai embora. Sofia deu de ombros com toda a certeza dos seus 3 anos. Falei que ela é nossa. O carro ficou completamente em silêncio por 3 segundos inteiros. Então Rafael disse, com firmeza, sem nenhuma hesitação. Ela está completamente certa. Clara virou o rosto para a janela do passageiro. Uma lágrima escorregou quieta antes que ela pudesse segurar. No evento da escola, quando os nomes de Sofia e Lívia foram chamados, as 2 meninas correram para o pequeno palco, cada uma pegando uma mão. Sofia pegou a de Rafael. Lívia pegou a de Clara. Algumas cabeças se viraram na plateia. Alguns cochichos flutuaram pelo salão. Rafael não olhou em volta. Manteve os olhos nas filhas. Depois, perto da saída, uma das outras mães se aproximou. O tipo de mulher que sorria com a boca enquanto os olhos mediam tudo. Que lindo, ela disse olhando para Clara. Ela é a babá? É tão difícil encontrar uma boa ajuda hoje em dia. Rafael se virou completamente para a mulher. Ela não é a babá, ele disse, a voz tranquila e clara. Ela é a pessoa que minhas filhas amam e em quem confiam mais do que qualquer pessoa nesse mundo. E ela está comigo. Ele sorriu educadamente. Foi um prazer. Ele se virou e colocou a mão gentilmente nas costas de Clara, guiando-a em direção à saída. No estacionamento, Clara soltou o ar finalmente. Você não precisava fazer isso. Precisava sim. Ele abriu a porta do carro para ela. Estou cansado de pessoas olhando para você como se você fosse invisível. Você é a pessoa mais importante da nossa vida agora. Ninguém tem o direito de reduzir isso a um cargo. Clara entrou no carro. Pressionou os lábios, segurando a força total do que estava sentindo. No banco de trás, completamente alheia a tudo que tinha acabado de acontecer, Sofia se inclinou para Lívia e sussurrou alto. Tá vendo?
Eu disse que papai gosta da Clara. Lívia sussurrou de volta. Tipo nos filmes? Rafael captou pelo espelho retrovisor. Olhou para Clara. Clara olhou para ele. Os dois riram. Riram de verdade. Pela primeira vez em muito tempo. Naquela noite, depois que as meninas adormeceram, Rafael pediu para Clara sentar com ele na sala. Ela entrou esperando uma conversa tranquila. Em vez disso, o encontrou no sofá segurando um envelope branco. A gente combinou de ir devagar, ele disse. Combinou de deixar as coisas se desenvolverem no ritmo das meninas. E ainda acredito em tudo isso. Ele a olhou com firmeza. Mas hoje, vendo Sofia explicar para uma estranha exatamente quem você é, percebi que precisava parar de ser vago sobre o seu lugar nessa casa. Clara sentou devagar. O que tem no envelope? Abre. Ela tirou 2 documentos. O primeiro era um encerramento formal do contrato de trabalho. Todos os benefícios legais calculados e assinados. O segundo era um acordo de união estável e parceria doméstica. Os dados dele já preenchidos e a linha da assinatura dela esperando em branco. Estou te dispensando, Rafael disse. Clara ergueu o olhar de repente. Do emprego, ele esclareceu, com uma firmeza tranquila na voz. Porque não consigo buscar um relacionamento real com alguém que trabalha para mim. Isso nunca seria justo com você. Nunca seria terreno igual. Clara olhou para os papéis. Rafael, a gente ainda não foi nem a um encontro sequer. A gente jantou junto toda noite por meses. Cuidamos de crianças doentes às 2 da manhã. Discutimos sobre rotina de sono e lista de compras e em qual pediatra confiar. Ele se inclinou para a frente. Já passamos pelas partes mais difíceis juntos. A maioria dos casais nunca sobrevive ao que a gente já atravessou junto. As pessoas vão dizer que eu planejei isso desde o começo. Ela disse baixinho. Vão dizer que eu vi um viúvo rico e dei o meu golpe. Rafael se levantou do sofá. Cruzou o pequeno espaço entre eles e ajoelhou no tapete na frente dela. Não me importo com o que as pessoas dizem. Hoje, naquela escola, minha filha teve que explicar para uma estranha quem você era. E a palavra funcionária não chegou